E aí, galerinha, muito boa noite a todos, 4 do 11, 19h46, vamos aí para mais uma análise de mercado direto, ponto sem muita enrolação, já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário aí abaixo, beleza? Cara, vai desculpando aí pelos fogos aí, mas o Fluminense foi campeão agora, né, então a galera tá meio eufórica aqui. Mas vamos lá, galera, vamos pro que interessa, e estamos aqui no nosso gráfico aqui do Bitica, né, nosso gráfico do Bitcoin, e olha só que interessante o que está acontecendo, o que aconteceu. Porra, vai ficar ruim fazer aqui esse negócio, né? Mas vamos lá. Enfim, galera, vamos lá. Então, o que aconteceu com o Bitcoin? O Bitcoin disparou aqui depois que a gente chegou nesses níveis aqui. Cara, esse nível aqui a gente já estava avisando, né? Para quem me segue há um tempinho aí, né? No canal, sabe que a gente está comprando aqui, ó, desde os 16 mil dólares, a gente está comprando Bitcoin, a gente comprou Bitcoin aqui nessa região, essa região aqui perdi de comprar Bitcoin, depois ele subiu, comprei novamente nessas regiões aqui. Note que sempre que a gente está comprando Bitcoin, a gente está comprando em regiões que realmente faz sentido, né? Que realmente tem o volume ali dos institucionais. Então essas regiões são regiões interessantes para a gente sempre estar se posicionando, né? Então a gente sempre acompanha aqui, a gente está acompanhando essas linhas, galera, para quem me segue agora, né? Essas linhas aqui se chama VWAP, tá? Essa VWAP aqui, ela é ponderada pelo volume, então ela vai ser dinâmica, né? Então sempre ela vai dando um peso nessas regiões que justamente é as regiões que a gente tem defesa. Então eu estou buscando aqui o preço médio dessa galera que fez essa acumulação aqui, né? Deixa eu só marcar para vocês para ficar mais fácil de entender, tá? Geralmente eu falo logo a real, né? Só que aí como tem algumas pessoas que estão seguindo agora e tudo, para a gente entender aqui a dinâmica. Então, o que o mercado fez aqui, galera? O mercado ele fez aqui um movimento interessante. Esse movimento interessante aqui, a gente nota que a gente teve um aumento muito expressivo aqui do volume, rompendo aqui as regiões da média e também da nossa VWAP. Na verdade, isso aqui não é nem uma VWAP, galera. Isso aqui é outro indicador que eu esqueci agora, acho que é VWMA, na verdade, né? Então, a gente teve aqui a explosão, e a gente marca esse candle, né? Na verdade, aqui vocês estão vendo essas linhas que estão aqui, são as linhas da FiMate, só que eu não sigo a FiMate para fazer operações, porque as entradas da FiMate, ela nunca iria me dar uma entrada aqui, a FiMate só iria me dar entrada, depois que eu rompesse, que região? Essa região aqui, ó. Então, você está vendo que aqui eu tenho aqui um canal de referência, uma zona neutra, e aqui sim dava entrada da FiMate. Ah, mas esse canal está muito largo, porque esse canal aqui eu estou marcando semanal, não no diário, tá? Se eu fosse marcar FiMate aqui, eu ia marcar nessa região aqui, tá? Ia expandir aqui e romper nessa região aqui, dava para entrar aqui no gráfico diário, comprado, e mesmo assim eu teria aqui, ó, um stop um pouquinho longo, entendeu? E eu não gosto de fazer isso. Então, nota que a gente comprou nos 16 mil, o stop era que é muito curto aqui, e a gente está surfando toda essa alta aqui no Bitcoin. Eu já expliquei tudo isso aqui para vocês aqui, a situação que a gente está vivendo aqui agora, certo? Certo, galera? Então esses pontos aqui, note que a gente sempre está comprando bem adiantado, né? Justamente por quê? Porque a gente teve, deixa eu explicar aqui novamente, né? Acabei mais coisa ali, não, né? Então a gente teve aceleração de preço, a gente teve um aumento expressivo do volume, a gente teve aqui o que a gente chama de acumulação, né? Então essa acumulação aqui, o mercado ele ficou andando lateral aqui no banho-maria, onde as negociações estão acontecendo, diminuição do volume aqui, e aí a gente rompe aqui pela segunda vez, a gente chama aqui primeiro break, aqui o segundo break aqui dando aqui a impulsão, e ó, logo quando isso aqui acontecer, a gente já marcou a difference, que é a nossa linha aqui ponderada pelo volume, rompendo essa linha aqui, a gente não tem sustentabilidade aqui institucional, acima dessa linha aqui a gente tem institucional aqui, né, a gente tem defesa dessas regiões, interesse em defender essas regiões, tanto que o mercado, galera, e o que ele fez? Ele fez defesa justamente, ó, nesse ponto aqui várias vezes. Então essas regiões aqui são realmente regiões interessantes. E por que foi marcado essa dífice aqui do começo? Porque justamente a gente teve aqui uma barra nesse dia. Aí se eu for falar aqui de barras aqui, ó, nesse dia a gente teve uma atividade profissional aqui no mercado, que foi no dia 8 de novembro de 2022. Então, para quem me segue aí, sabe muito bem que nesse dia que eu estava falando aqui de possíveis compras aqui no Bitcoin, enquanto todo mundo estava acreditando aí que o Bitcoin ia bater 10 mil dólares, 5 mil dólares e tudo, né? Enfim, é isso. Beleza, galera? Então, a gente começou a sustentar, né? Ver aqui a
a sustentação aqui, né, dos institucionais nessas regiões. Então, pô, não rompeu a dívida, isso aqui significa eu ter mais força compradora. Isso aqui foi uma baita de uma absorção. Então, a galera vendeu bastante aqui nessa região aqui, e aí o mercado explodiu. Quando o mercado explodiu aqui, a gente estava falando de correções exatamente nessas regiões aqui. Por que eu falei em compra nessa região aqui? Por que eu disse compra nessa região aqui? Porque no gráfico semanal, eu não sei nem se mudou agora, no gráfico semanal a gente estava vendo que a gente estava em cima de, ó só, em cima de uma região interessante também. E que região é essa aqui, galera? Essa região aqui é uma região de POC, ó só. Olha só que interessante, justamente aqui no ponto de controle aqui das instituições. Então essa região aqui é uma região interessante. Depois disso a gente teve um candle aqui semanal, começou aqui no dia 13 de março, e a gente teve ele aqui como um grande suporte do mercado, porque a gente marca esses candles com um volume elevado, e a gente tem aqui os 50% desse movimento. Então, os 50% desse movimento aqui, ele representa aqui a atividade profissional. Quando a gente faz um candle desse grande, para a gente saber se ele é uma absorção, ele é uma barra de continuidade, a gente tem alguns pontos aqui que a gente tem que levar em consideração. O primeiro ponto é o preço trabalhando acima de 50% dessa barra. Se a gente tem um preço trabalhando acima dos 50% de uma barra dessa aqui, a gente nota, né? A gente tende a pensar que a gente tem mais atividade profissional. Pô. Então o mercado bateu uma vez aqui e subiu. Bateu duas vezes aqui, explodiu. Então como é que eu vou acreditar que essa barra aqui é uma barra de absorção? Como é que eu vou acreditar nisso? Então, diferente se esse preço aqui ele fizesse esse movimento, rompesse os 50% e trabalhasse aqui abaixo. E mesmo se ele trabalhasse abaixo aqui, para te ver que o mercado é um contexto. Isso aqui não é para seguir como regra. Mesmo se ele trabalhasse aqui abaixo dessas regiões, abaixo aqui também dos institucionais, do preço dos institucionais, a gente tinha bastante volume, tanto aqui nessa região como nessa região. Eu até falei para vocês que se isso aqui acontecesse, possivelmente eu ia comprar aqui, mesmo estando abaixo de 50% de uma barra de volume elevado. Se chegasse nessa região aqui, mesmo se estivesse abaixo aqui de 50%, perdendo nessa região aqui, eu iria comprar, porque aqui eu tenho o volume da semana toda nessa região aqui, né? A maior concentração de volume aqui dessas regiões. Aqui eu só tenho uma barra nessa região aqui. Então aqui, obviamente que eu vou levar mais aqui em consideração, o peso maior aqui é dessa região que a gente chama de POC, né? Que é o acampamento aqui dos grandes. Então, como o preço respeitou bastante essas regiões aqui, galera, isso aqui, pô, eu tô falando lá no Twitter, eu falo aqui para vocês, cara, isso aqui eu não tô falando agora, então quem me segue sabe muito bem que eu não gosto de falar do que já aconteceu. Estou falando aqui justamente porque tem algumas pessoas novas, então acho que elas merecem saber isso aqui, né? Então, isso tudo que aconteceu aqui no Bitcoin, tá? É apenas aqui o que a gente já estava falando há muito tempo, né? Há muito tempo. Então, nada que eu estou falando aqui é uma coisa nova para mim. Isso aqui eu já estava falando, já estava avisando para vocês aqui. Então, para quem me segue sabe muito bem que tudo que eu estou falando aqui já era coisa que eu estava falando muito antes de acontecer. Então, para mim, não é nenhum tipo de surpresa, beleza? Então, dito isso, galera, eu tenho agora um gráfico semanal para começar a trabalhar, tá? Já lá no diário ficou um pouquinho fractal, então eu vou começar a acreditar agora em uma coisa diferente, tá? Vocês lembram que eu falei que aqui poderia ser apenas uma onda 1 aqui, para fazer uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4, uma onda 5? Beleza. A princípio, né, eu tenho aqui a nossa onda 1, onda 2, aqui seria a onda 3, né? Vou botar a onda 3 aqui, onda 4, onda 5 nessa região, né? Será que a gente vai ter a correção agora no semanal? Agora note que eu estou falando de semanal, galera. Eu não estou falando de gráfico diário. Gráfico diário já é outra coisa. Então, será que nessas regiões aqui, regiões de interesse para fazer esse movimento, para poder fazer isso, e aqui eu falo onda 1, onda 2 para baixo e assim sucessivamente? É uma hipótese aqui que eu estou imaginando aqui no gráfico semanal. Então, essas marcações agora eu vou marcar no semanal. Parei do gráfico diário. Obviamente que eu falo do gráfico diário para vocês. Mas agora eu estou olhando aqui um gráfico um pouco maior e quem sabe mensal. Então, quando eu venho aqui e pego aqui um gráfico mensal, ó, eu estou sustentado também para o institucional. Não tem jeito aqui não. Se eu for falar aqui num gráfico mensal aqui, eu tenho aqui uma onda 1, uma onda 2 aqui nessas regiões e possivelmente a onda 3, né? Coincide muito com todos os volumes que a gente está acima. Se tu for pegar aqui esses últimos volumes aqui, ó, os últimos preços, vamos lá. Esse primeiro candle, não vou nem levar em consideração esse candle, eu vou levar em consideração esse candle aqui. Cara, é o que eu sempre falo para vocês, barra de volume elevado, a gente pega e marca o candle. Nesse caso aqui, como for um corpo pequeno, mas a gente tem um pavio grande, então a gente marca. E a gente marca os 50% da barra. Então, o que eu tenho aqui no gráfico mensal? Eu tenho no gráfico mensal aqui, ó, uma queda interessante, até perdendo esse ponto aqui
dando a entender que o mercado aqui ele não fez uma absorção. Então, nesses pontos aqui, se eu tivesse acompanhado aqui o Bitcoin nessa época, obviamente que eu ia acreditar que o mercado realmente ia desabar, porque que tinha tudo para desabar. Só que aqui, depois disso, a gente pegou aqui e fez um grande movimento de alta e começou a trabalhar acima dos 50%. Aí não dá, né? Aí não dá mais para acreditar. Então significa que o mercado, o que ele fez aqui? Ele fez uma armadilha de fundos, aqui geralmente acontece, principalmente em gráfico intraday, e aí o mercado explode aqui para cima aqui, né? Deixando aqui um teste em cima dessas regiões aqui e começa a subir. Então, beleza, quem sabe aqui que no mensal a gente pode estar olhando aqui uma onda 1, uma onda 2, quem sabe isso aqui é uma onda 3 aqui no mensal. Então, vou acompanhar mais gráfico semanal, tá? E mensal para entender geralmente o que está acontecendo aqui no mercado, beleza? Então, aqui no gráfico semanal, o que eu tenho? Então, dito tudo isso, né, galera? Dito tudo isso, o que eu tenho agora no semanal? Eu fiz uma marcação para vocês, né? De uma possível expansão que não era para eu ter feito ainda. Até brinquei, né? Falei assim, pô, será que vão acabar com o novo sonho? É justamente a próxima expansão aqui do Bitcoin para bater 37.970.18. Essa aqui é a próxima expansão. E por que eu marquei essa expansão aqui? Justamente porque eu estou acima de todo o volume possível e imaginário que vocês pensam aqui, cara. Não tem como eu acreditar em uma correção grande. Eu só poderia acreditar em uma correção grande do Bitcoin se a gente rompesse esses 50% dessa barra aqui, ó. Isso aqui não aconteceu, muito pelo contrário. O mercado ele veio aqui, bateu nessa linha, voltou, bateu nessa linha, voltou. Ah, o mercado pode fazer um movimento de queda novamente? Cara, pode, o mercado pode fazer tudo. Mas, no gráfico aqui, pelo menos no gráfico semanal, eu ainda não tenho essa possibilidade disso aqui acontecer. Pode acontecer? Pode, mas ainda não tem essa possibilidade de acontecer aqui no Bitcoin, tá? Então, assim, o alvo do Bitcoin que a gente tinha marcado semana passada, no último vídeo aí, eu vou deixar aqui na descrição também, no finalzinho aqui, como indicação, a gente estava em queda e eu estava falando justamente que na semana a gente poderia bater os 35.501.36, e foi justamente o que aconteceu. O mercado veio nessa região e bateu. Então, para falar que eu não disse, eu vou botar aqui para vocês isso aqui que eu tinha comentado. Só um minuto. Galera, a gente tem alguns pontos interessantes aqui. Primeiro foi essa publicação que eu botei agora recente, porque eu fiz aqui, foi só dar uma retweetada, né? Na verdade. Então, eu vou abrir ela aqui. E ela foi feita no dia 7/9. 7/9. Eu estava falando ali do preço a 27.288. Então, eu coloquei bem aqui, ó. Escutem bem, porque isso é ouro puro. O maior volume de transações está exatamente na casa dos 27.288. Não é uma coincidência. É um farol para os navegantes nesse oceano volátil, que é o mercado de criptomoedas. Anotem isso, porque eu vou divulgar minha análise no sábado. Então, isso aqui foi no dia 7/9/2023, e eu falei que o volume de transações estava nos 27.288. Se a gente for botar aqui 27.288, era quando a região de POC estava nessa região aqui, né? Vamos botar lá no diário, vamos lá. 27, ele até caiu, ele estava por aqui nessas regiões aqui, ó. Opa, perdão. Ó, ele estava nessas regiões aqui. Ainda está, na verdade. Ó, 27.288. Então, 27... Obviamente que subiu um pouquinho mais, né? Obviamente, né? 27.288. Por aqui, ó, tá? A maior transação de volume estava nessa região aqui. Então, quando o preço está acima dessa região, o que geralmente eu falo para vocês, né? Que justamente aqui é uma região de muita força aqui. O mercado pode sim fazer esses movimentos aqui, beleza? Então, isso aqui eu falei no dia 7/9/2023, óbvio, né? Depois disso, galera, eu também comentei aqui no dia 24 de outubro, né? Eu coloquei aqui que possivelmente era certo de acontecer, o mercado vir bater os 35.501, caso contrário, o mercado rompesse essa linha aqui, que é a linha azul, né, que a gente até quase rompia aqui, era para vir buscar os próximos alvos aqui para baixo, né? Então, coisa que não aconteceu, o mercado segurou nessa linha de 50% e veio bater nessa região. E nota também que eu falei aqui, ó, não vou ler isso aqui tudo para vocês, só dar um pause aí, vocês vão ler. Eu estava justamente falando aqui de barras de volume elevado no gráfico do Bitcoin, tá? Então, eu falei que para o mercado ele fazer que o que a galera estava gritando, o mercado está perdendo força, o mercado não está com volume, não sei o que, a gente teria, né, que está trabalhando abaixo de 50% da barra de maior volume no gráfico diário, coisa que não aconteceu. Então, por isso, né, eu estava falando, eu deixei isso aqui claro para vocês aqui nesse dia aqui. Aqui está alguns instantes, porque foi lá na Binance que eu publiquei, mas eu publiquei aqui no meu Twitter aqui dia 24 de outubro. Outras publicações também, galera, aqui, ó, dia 21 de outubro, eu coloquei falando que a galera tava muito eufórica com esse negócio aí de ETF, não sei o que, então,
E aí eu comentei algumas coisas aqui sobre isso, cara, que o povo aqui, as transações aqui das baleias estavam muito fortes, muito antes dessa balela toda aí. Não tô falando que é mentira, né? Esse negócio todo aí de dizer, os caras vão começar a comprar quando for aprovado. Eu nem sei como é que tá isso daí, nem sei se foi aprovado. O que interessa para mim é saber onde tá as posições dos grandes, onde que eles estão se posicionando. Se eu sei isso, teoricamente eu vou estar com a notícia mesmo sem saber da notícia, tá? Então foi justamente aqui que eu estava falando para vocês, nessas regiões aqui de transação. Isso aqui era um gráfico diário do Bitcoin, né? Eu diminuí aqui tudo e falei para vocês isso aqui, ó, esperando um ETF para que mais institucionais entrem no jogo. Vocês não estão só atrasados, mas também jogando xadrez enquanto eles já estão no torneio de poker. Os gráficos não mentem, achar que eles vão entrar nesses preços, isso não é apenas inocência, é amadorismo. Então eu falei isso aqui no dia 21 de outubro de 2023, óbvio. Vamos lá, galera. 16 de outubro a gente fez essa barra aqui elevada, que foi justamente essa barrinha bem aqui, ó. 16 de outubro, eu publiquei aqui o quê? Justamente a gente estava tendo uma atividade profissional, que foi essa barra bem aqui, ó, 16 de outubro, e a gente tinha esse cenário. O mercado aqui, como ele estava acima, ele poderia vir testar 50% para poder fazer um movimento de alta. E olha só que interessante, a gente nem testou 50% da barra e o mercado também foi de alta. Eu expliquei isso aqui para vocês também, tá? E isso aqui, galera, foi também no dia 31 de julho também que eu estava falando aqui das minhas compras, de tudo que eu estava fazendo no Bitcoin. Olha só que interessante, ó. No momento que eu estava falando de compra em Bitcoin, quando a gente estava aqui, galera, ó, tá? A gente estava exatamente nesse momentozinho aqui, ó. Nesse momentozinho aqui eu já estava falando de Bitcoin. Obviamente que vocês não vão ver esse indicador aqui, né? Porque aqui tá lá para cima no caso, né? Mas nesse momento estava nessa região. E aí eu comecei a falar das projeções. Olha que interessante, a gente tinha uma acumulação, aqui a gente tinha uma absorção seguida da acumulação, uma onda 1 aqui, possivelmente a gente vinha bater aqui uma onda 2. Olha que interessante, ó, a marcação aqui, perfeita, né? Olha aqui, ó. Isso aqui que eu estava marcando para vocês aqui nesse dia. Então o mercado ia fazer esse movimento, depois ele viria bater nessa região para poder fazer esse movimento, depois bater nessa região e depois fazer esse movimento. E olha que interessante, o mercado foi lá, veio nessa região, que era justamente a região de POC no gráfico semanal, depois ele ia subir, depois fazer uma retração novamente, fez a retração novamente, podendo subir novamente. Então, tipo assim, estava muito bem desenhado todo esse tipo de padrão. Olha só, eu alertando aqui novamente de possíveis compras nessas regiões, tá? Que foi nessa primeira queda aqui, que a gente pegou. Depois, estava falando aqui das ondas ABC, que é onda 3, para vir buscar essas regiões aqui em cima, para fazer as correções. E, cara, estava tudo bem desenhado aí, né? Então, para quem já é das antigas, sabe muito bem isso que eu estou falando. Então, só estou falando aqui isso aqui para vocês, justamente para vocês entenderem que isso aqui não é, eu estou falando isso só porque já aconteceu, que é uma coisa que eu detesto falar, é o que já aconteceu, né? Porque, cara, vamos botar no que é, né? Todo mundo com o jornal de ontem na mão é um gênio, beleza? Então, galera, o que está acontecendo com o Bitcoin? O que eu acho que vai acontecer com o Bitcoin, certo? Então, assim, na minha teoria aqui, né, no gráfico diário, vamos falar assim, eu estou no gráfico diário, exatamente, vamos focar no gráfico diário. A gente está tendo uma alta nesse exato momento, não me surpreende essa alta, tá? A gente teve 2 dias de queda aqui, beleza, a galera ficou desesperada, a galera começou a falar em correção, que o Bitcoin está sem volume, que não sei o quê. Depois que a gente faz um candle desse e a gente tem essa atividade profissional acima de 50%, a gente nem precisa de volume para subir, galera. Não precisa de volume para subir, tá? Isso aí é uma coisa que coloco na cabeça de vocês. Mas, enfim, eu também, quando eu estava começando, era a mesma coisa. Então, obviamente, que a gente vai tentar aqui atacar novamente a casa dos 35.501.36. Isso é normal, tá? O que não pode acontecer com o Bitcoin, eu vou falar isso aqui para vocês, o que não pode acontecer com o Bitcoin é a gente ter uma desvalorização para romper os 50%. Então, por isso que eu não me preocupo, porque assim, galera, olha só, eu tenho essa região aqui, essa região é importantíssima, né? E ela veio buscar essa região aqui e não rompeu, então, por sinal totalmente positivo. Eu ia falar até um palavrão aqui, ó, isso aqui não importa agora, isso aqui não importa agora. Então o mercado veio, fez esse fundo nessa região, começou a subir, batendo aqui na região que a gente estava acreditando, os 35.501, e agora, 2 dias é que ele pegou e voltou. Olha só que nem chegou a testar nos 50%, ou seja, atividade profissional aqui, atividade que está em vigor, na verdade, a profissional aqui é de compradora. A gente não está tendo volume, agora interessante aqui, para fazer esses testes de oferta chegar na região de 50%. Então, cara, não tem como eu falar assim, pô, isso aqui vai
despencar. O Bitcoin, galera, o Bitcoin, para ele começar a despencar, ele tem que romper, isso aqui é regra, tá? Ele tem que romper os 50% dessa barra. Por quê? Olha só, se a gente tem uma barra de fluxo elevada, a gente tem duas, na verdade, a gente tem duas barras de fluxo elevado, tanto essa daqui como essa daqui, ok? Então o preço está trabalhando acima dessas duas barras elevadas, tanto essa aqui como essa aqui. Então como é que eu vou acreditar que o mercado ele vai fazer uma correção se o preço está acima dessas duas barras? Nota que não é uma barra qualquer, é uma barra de atividade profissional. A gente tem uma dominância mais compradora dessa região, tá? Então a gente rompeu todas as médias aqui nessas regiões aqui, tá? Todas. Então assim, para eu acreditar que o mercado vai fazer uma correção, o mercado tem que cair e romper os 50%. Ele tem que romper isso aqui, é regra. Ele tem que romper os 33.489,52. Enquanto ele não perder isso aqui, não tem correção do Bitcoin. Não existe. Tá? Quando eu falo assim, não existe, é foda, né? O mercado daqui a pouco pode dar um candle aqui, se romper, beleza, tranquilo. Eu vou entender aqui que vai levar muita oferta aqui nessa região. Então, por que eu tô falando isso? Por que essa dinâmica aqui com vocês? Porque se o mercado ele rompe uma barra de 50% de um fluxo elevadíssimo que a gente tem aqui, a gente tem dois polos nessa barra. Eu costumo falar isso para vocês. Dentro dessa região aqui, a gente tem duas pessoas, tá? Dentro dessa região. Então, o que eu vou fazer? Só dentro dessa barra aqui, ó. Só dentro dessa barra. Eu tenho tanto os comprados como os vendidos. Se a gente teve gente aqui para comprar, a gente teve alguém que vendeu para essa galera. E assim é ao contrário, tá? Então, quando isso acontece, eu tenho uma certa dominância maior compradora, nesse caso aqui, porque o mercado está acima de 50%. Então, quem está vendido nessa barra aqui está totalmente enganado. Até o momento está enganado, porque o preço está acima de 50%, então está totalmente errado. Uma vez que esse preço ele começa a trabalhar abaixo dos 50%, essa galera que está comprada aí, ela começa a ficar em uma situação desagradável. Porra, eu comprei aqui e o preço agora está voltando de 50%, a gente não está tendo mais lote para botar esse mercado aqui para cima, isso aqui é um risco, aqui é um sinal amarelo, tá? Aqui é um sinal amarelo, aqui é um sinal vermelho. Então, quando isso aqui acontece, quando a gente rompe os 50%, que é o sinal amarelo, a gente começa a entender, cadê a atividade profissional? A atividade profissional tem que aparecer agora. Os volumes financeiros têm que aparecer exatamente nesse momento. Não adianta o volume financeiro aparecer aqui em cima. Isso é besteira. O volume financeiro tem que aparecer aqui no 50% e aqui na região inferior. É aqui que o volume tem que aparecer. Se o volume não aparecer nessa região aqui, papai, é porque a gente não tem atividade profissional. Então, o risco de romper essa região é interessante. Nesse candle aqui, olha só, a gente rompeu as médias, tá? Por quê? Porque a gente teve uma certa atividade aqui. Não vou falar que é atividade profissional, porque atividade profissional a gente geralmente pinta essas barras, tá? Então, essa região aqui é uma região importante de defesa. Então, qualquer merda que acontecer com o Bitcoin vir batendo 50%, tá tranquilão, é normal, é correção normal. Então, para quem não entende isso, vai começar a acreditar que o mercado está revertendo tendência, que não sei o que e tal. E não é assim que funciona, tá? Então, se o mercado ele vier fazer esse teste aqui no 50, é normal, porque é dentro da frequência que o Bitcoin está trabalhando. Se perde o 50, sinal amarelo. Se perde aqui, sinal vermelho. Por quê? Porque se a gente perde essa região, volta para testar e não consegue ganhar, possivelmente a gente vai entrar muita oferta no mercado. Por quê? Porque essa galera que está comprada aqui está em uma posição desvantajosa. E se eles estão comprados, o que eles têm que fazer? Eles têm que vender. E o que faz o mercado descer? A oferta. A oferta é o stop de quem está comprado. E isso aqui gera oferta. Então isso gera uma pressão vendedora. E aí a gente vai acreditar que em possíveis alvos aqui em 32 mil, 31 mil dólares para o Bitcoin. Então, enquanto isso não acontecer, está tranquilo. Então, a probabilidade maior do Bitcoin é sim vir ali rompendo esses 35.501. Aqui é uma região de suporte, eu sei disso, eu sei que tem que romper essa região, pelo menos semanal, fechar acima dessa região, para a gente ficar acreditando ali nos 37.970. Esse é meu próximo alvo. Esse aqui é o próximo alvo do Bitcoin, mas eu tô aqui adiantado, porque não é para falar desse alvo ainda para vocês. Não é para falar desse alvo para vocês. Mas, se o mercado ele começa a vir aqui, começa a bater nos 50%, vamos dizer que fechou um semanal acima de 50%, qual é a maior probabilidade de que o mercado vir buscar essa região dos 37 mil dólares? Essa é a maior probabilidade, tá? Só que para isso acontecer, a gente tem que fechar acima dos 35.501,36, tá? Esse aqui é o grande lance aqui para o Bitcoin. E o Bitcoin está tentando lá buscar. Então, será que vai romper? Pô, fechou acima aqui, eu já começo a falar para vocês de 37. Enquanto não fechar acima dos 37 ou dos 35,
não tem como eu falar sobre possíveis alvos aqui no 37. Então, o que o mercado pode fazer? Então, o mercado ele pode sim bater nessa região aqui novamente dos 35 e começar a cair, quem sabe vir buscar aqui uns 50% daqui ou uns 50% do canal total, que é entre os 30 e entre os 35.501. Aqui, nesse canal aqui, eu tenho 50% que está passando nessa região, que é ali na faixa dos 33.044, tá? Então, mesmo que o mercado venha romper essa região aqui, galera, normal, sem estresse. A galera fica estressada com pouca coisa. O mercado sobe aí, sei lá, uns 20 e poucos por cento, cai 2, tá revertendo. Eu fico muito puto com isso, cara. Eu fico muito puto. Porque, olha só, olha a cabeça desse povo. O mercado tá daqui, né? O mercado subiu praticamente 34%. 34% do mercado subiu. Aí o mercado vem, nesse dia aqui, ó, nesses 2 dias, 34%, grava o número. Aí o mercado corrige aqui 4%. Ah, não, o mercado tá fraco. Ah, não, o mercado vai reverter. Não, mano, dá raiva, cara. Dá raiva. E pior de tudo é que eu vejo um monte de gente falando besteira na internet aí. Até uns youtubers aí falando besteira, tá? Enfim, galera. Beleza, não vou julgar ninguém, mas isso dá raiva, tá? Porque realmente um cara que fala um negócio desse é porque realmente é um torcedor, tá? É um torcedor. Mas tudo bem, a gente pode estar totalmente errado nessa análise aqui? Pode, galera. A gente pode, o Bitcoin pode fazer o que ele quiser. Mas eu não abro mão da minha análise para ninguém e, cara, não abro mesmo, tá? Pô, tô desde o começo do ano aqui acertando praticamente todos os movimentos do Bitcoin e agora eu vou começar a me abrir aqui e dizer que obviamente que não, né? Eu confio muito na minha análise, estou todo dia justamente para isso. Isso não é ser uma pessoa soberba, não, tá? Mas, se eu não confiar em mim, quem que vai confiar? Beleza? Então, assim, para a gente começar a falar dos 37, a gente tem que romper os 35. Essa é a grande barreira do Bitcoin nesse exato momento. Então, será que a gente vai bater na semana aqui, romper os 35? Cara, romper os 35, próximo alvo, 37.970, beleza? Esse é a projeção. Se a gente não bate aqui, se a gente fecha a semana aqui abaixo, ou o gráfico diário aqui abaixo, nesses dias aqui e tudo, a probabilidade maior é de vir buscar aqui a região dos 33.489. Perdendo aqui, você já sabe, sinal amarelo. Perdendo os 33.044, sinal vermelho. Possivelmente pode entrar oferta. E a gente tem aqui até um vácuo de liquidez nessa região aqui. Então, do mesmo jeito que o mercado subiu rápido aqui, ele pode cair rápido, porque não tem volume de negociação aqui nessa região. Aqui tem um vácuo, tá vendo aqui, ó? Tem aqui uma lacuna aqui nessa região. Não teve negociação, o mercado pegou e subiu. Então, do mesmo jeito que o mercado ele subiu aqui rápido, ele pode cair rápido se perder a região dos 33.044, beleza? Então, sim, eu acredito que o Bitcoin aqui, ele tem mais força compradora, pelo que eu estou falando agora aqui, tá? O mercado aqui, eu tenho esse grande suporte, tá? Aqui, que é os 33.489. Então, assim, na minha opinião, o mercado tem maior força compradora. Então, se eu acredito em maior força compradora, eu acredito que ele rompa essa região aqui para vir buscar essa região. Novamente, temos que romper os 35.501. Se não romper, não tem 37.970, tá? Tem que romper mesmo, se sustentar ali acima dessa região. Aqui tentou romper, mas olha só que fechou. Tentou romper, olha onde está fechando aqui. Está fechando sempre abaixo de 35. Tem que romper esse 35, não adianta. Então, aqui é uma região muito importante. Então, qualquer movimento que o Bitcoin faça vindo buscar essas regiões aqui, não fico com medinho, não fique tranquilo que essa região aqui é uma região importante de suporte para o Bitcoin para poder fazer esse movimento, beleza? Galera, eu deixei de falar alguma coisa sobre o Bitcoin? Acho que não, né? Então, assim, análise, eu demorei mais nessa análise aqui porque realmente fui explicando algumas coisas do passado e tudo, coisa que eu não gosto de fazer, mas, como eu falei, como tem algumas pessoas novas aí, eu acho que quem está acompanhando, eu acho que era bom explicar a situação toda para ninguém pensar que eu falo só do que já passou, né? Obviamente que eu sempre gosto, né? A análise de volume é justamente para isso, para você saber o que pode acontecer e aonde são os pontos interessantes aqui. Ah, você não marcou aqui, porque eu poderia fazer o seguinte, eu poderia pegar aqui, ó, uma média e marcar aqui, ó, daqui dessa região, para saber onde está o preço médio. Ou eu posso pegar aqui e vir marcar desse fundo aqui, para saber onde está o preço médio, faz mais sentido, tá vendo? Nessa região aqui, mas por que essa região aqui? Porque aqui a gente tem o quê? A gente tem uma acumulação nessa região. A mesma coisa que aconteceu aqui, galera, só para vocês terem noção aqui, ó. A mesma coisa que aconteceu aqui, olha só, olha que interessante. Uma distribuiçãozinha, o mercado cai, aumento expressivo do volume está bem aqui, tá? O mercado fez aqui uma acumulação e explode. Olha que interessante. Vamos lá para baixo.
Olha que interessante. Olha que interessante. Vamos lá. Só para vocês abrirem o olho de vocês, ó. Esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui, com esse movimento aqui, com esse movimento. Então, eu vou pegar aqui e vou botar em quadradão para vocês enxergarem. Eu quero que vocês foquem nesse movimento. E olhem esse movimento, tá? Então, esse movimento aqui de queda, a gente teve muita absorção, a gente teve a acumulação e a gente teve aqui o nosso primeiro pull para cima, né? Óbvio que a gente teve aqui uma distribuição. A gente teve uma distribuição, a gente caiu, a gente teve aumento expressivo do volume, obviamente que não foi tão elevado como esse daqui. A gente fez aqui o que a gente chama de acumulação e a gente rompeu essa região. É a mesma coisa, tá? Então, fique atento nisso, beleza? Mas é que eu tenho sustentabilidade, sim, institucional, e essas regiões aqui, para mim, são regiões interessantes. A galera que vai perguntar assim, mas é para comprar Bitcoin. Galera, eu tô falando de compra Bitcoin dessas regiões? Obviamente que não, né, galera? Obviamente que não, mas se não tiver nada e pensar em comprar aqui, tem que ser lá nos 50% no mínimo, né? No mínimo. E aqui eu não dou call para ninguém. Eu falo aqui para vocês o que eu faço dentro da minha realidade, tá? Então a região aqui dos 16 mil eu estava comprando, eu estava falando, não pedi para ninguém comprar. Tô falando que eu estava fazendo. Nessa região aqui eu falei de compra e Bitcoin, eu estava comprando Bitcoin. Essa aqui, infelizmente, eu perdi porque foi muito rápido. Essa aqui, novamente, eu comprei Bitcoin nessas regiões. Tá lá no Twitter, entendeu? Então, essas regiões que eu acho que eu vou comprar Bitcoin, obviamente que para mim não faz sentido comprar Bitcoin nessas regiões aqui. Se eu não tivesse posicionado. Se eu não tivesse posicionado ainda, eu falar assim, pô, tô com dinheiro aqui para entrar no Bitcoin, obviamente que eu teria entrado aqui na região dos 50%, porque para mim faz sentido, tá? Então, qualquer correção que tiver no Bitcoin ali até entre os 34,89 aos 33,043 são meras aqui testes de oferta nessa região, beleza? E aí, o que vocês acham? Vocês acham que o Bitcoin ele realmente vai romper as casas dos 35,036? Será que o mercado ele vai corrigir? O que vocês acham aí? Deixa no comentário aí pra gente, beleza? Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo. Tamo junto, até mais. Seus